Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite, Ítalo. Boa noite, Gabriel. Estamos aqui mais uma vez aqui, né, no nosso Filosofia para Psicólogos aqui do canal Get Filosófico. E hoje vamos fazer uma proposta, né, de leitura do livro Tipos Psicológicos de Jung, que vai fazer uma viagem por toda, digamos, história do pensamento humano, filosófico, psicológico, né, em detrimento daquilo que seria o entendimento de alma para Jung. Mas antes disso, eu vou colocar um artigo aqui na tela, que é para elaborar, contextualizar um pouco da temática, né, que a gente tinha abordado ali em Descartes, no final da leitura do outro livro, sobre a questão daquele suposto behaviorismo que existe ali no comentador, né? E o diálogo que é provocado ali em Descartes, a partir de uma discussão dessa interpretação behaviorista em Descartes, e aí me veio a ideia de fazer essa relação de uma discussão que há em Sartre, lá em O Sei e o Nada, né? Mas há em outras obras também, mas aqui nesse artigo tem de uma forma resumida, que é apenas 7 páginas, uma elaboração, um resumo de 7 páginas, de uma discussão de Descartes, inclusive com alguns aspectos da psicologia de modo geral, a psicologia considerada mais, digamos assim, positivista, né? E uma psicologia mais fenomenológica, e também em diálogo com a psicanálise. E aí eu vou ler alguns trechos, porque vai ser rápido, acho que não vai dar nem 20 minutos essa exposição a partir desse artigo, para poder fazer alguns comentários de como isso poderia se relacionar com aquele diálogo que a gente fez com Descartes, se puder trazer alguma coisa acerca de Descartes que traz, né? Se não, a gente prossegue aqui no texto, inicia, na verdade, no texto de Jung e vê como é que isso vai funcionar. Acho que já está aí na tela, né? Se vocês querem falar alguma coisa, podem ficar à vontade aí. Eu vou só... Diga onde é que eu posso ler, que aí eu leio e você faz o seu comentário inicial para a gente ficar trocando a voz. Deixa eu só pontuar aqui, sabe? Eu acho que já pode começar daqui mesmo. Diferenciação entre psicologia, fenomenologia e psicologia fenomenológica. Perfeito. Então, vou ler. Para quem qual é o nome do autor do artigo? Ele vai na descrição depois, mas é Caroline de Paula Bueno. Perfeito. Então, Caroline está dizendo assim: diferenciação entre psicologia, fenomenologia e psicologia fenomenológica. Sartre faz uma diferenciação entre psicologia, fenomenologia e a psicologia fenomenológica, sendo que em sua obra Um Esboço para uma Teoria das Emoções, elenca diversas críticas às áreas psi, já que os psicólogos buscam determinar seus objetivos sem levar em conta os fatos. Para que se atinja o objetivo essencial dessa teoria acerca das emoções, é necessário que se baseie em fatos. Ora, problematiza Sartre. Aqui ela abre aspas e cita Sartre. Sartre diz assim: se nos perguntarmos o que é um fato, vemos que ele se define como algo que se deve encontrar no curso de uma pesquisa, apresentando-se sempre como um enriquecimento inesperado e uma novidade em relação aos anteriores. Portanto, não se deve esperar dos fatos que eles se organizem por si mesmos numa totalidade sintética, que forneceria por si mesmo a sua significação. Aí volta Carolina. Dessa forma, segundo o ângulo crítico sartriano, podemos classificar os psicólogos como positivistas, visto que eles entendem o homem por um meio exclusivamente empírico. Tais autores também admitem que o homem tem emoções porque a experiência lhes ensina isso. Em função disso, a emoção é primeiramente e por princípio um acidente. Isso é citação de Sartre.
Sendo assim, diz Carolina, por meio dessas críticas a toda forma de psicologismo e naturalismo, como é o caso do behaviorismo, críticas tais já formuladas, como se sabe, por Husserl, não se trata de renunciar totalmente à ideia de experiência, mas sim de compreender que é somente por meio das essências que se torna possível revelar o sentido último dos fatos. Esses fatos devem remontar anteriormente ao psiquismo, isto é, um retorno à ideia de uma consciência depurada de toda empiria. Tu não gostaria de fazer um comentário acerca disso aqui, não? Porque, de certa forma, acho que a gente já, inclusive, em outros momentos, a gente já discutiu diante dessa tendência da psicologia, do modo geral, a ter essa tendência, digamos, totalizadora, no sentido positivista mesmo, que não é a exclusividade de uma psicologia mais behaviorista, né? E reduzindo a psicologia behaviorista. Não, com certeza. Aquilo que a gente entende como behaviorismo, mas as áreas da psicologia, de um modo geral, com essa tendência totalizadora, né? Sim. Que você, isso é uma característica psicólogo, acho que você poderia enriquecer mais essa questão aqui sobre isso, que a gente já tinha comentado isso aqui, nas voltas sobre do grupo Gen ali andando pela... A gente chegou até a comentar sobre isso, mas enfim. Foi. É isso, velho. Isso aqui é uma característica de época. Então, assim, todas as psicologias e a maior parte das ciências positivistas, elas caem nessa tentativa de explicar tudo, né? Então, essa crítica pode ser feita ao próprio Freud, em determinadas conjunturas, em determinados textos, né? Essa crítica pode ser feita ao behaviorismo, essa crítica pode ser feita aos psicólogos que estudavam estímulo da biologia, né? Então, tem aqueles nomes ali que você já conhece, Pavlov, né? Watson, tem vários, tem alguns. O próprio fundador da psicologia científica, o Wundt, ele tinha essa característica da época. Então, esses pensadores, por conta do momento histórico, eles eram positivistas. O que é que aconteceu para que as psicologias pudessem mudar e superar essa crítica? Aí é que está o ponto. Cada uma das diferentes psicologias Ítalo caiu, foi ou fui eu que caí? Gabriel? Oi, Alberto. Parece que travou aqui mesmo. Pode ser. Enfim, só para não deixar o vácuo aí na live, isso que o Ítalo tava falando tem relação com o que a gente vai ler aqui em Jung, sabe? Porque é justamente esse contexto que Jung vai se elaborar acerca dessa concepção de alma em Jung, né? E travou, Ítalo, tá travado. Eu voltei agora, né? Agora voltou. Prossegue, porque eu tava tentando te remendar para não ficar no vácuo, mas aí tu prossegue. Pronto. O que eu ia dizer é que, eu não sei até onde vocês escutaram, mas essa crítica que é feita é uma característica histórica das psicologias. Era um momento histórico da época. A questão que é interessante para nós é acompanhar esse processo de cada uma das diferentes psicologias. Que processo é isso? O processo de superar essa crítica, da totalização. Né? Então, veja, a psicanálise, ela dá alguns passos para superar essa totalização, essa tentativa de totalização por parte da teoria psicanalítica, né? A partir da crítica de Deleuze e Guattari. Né? Vocês estão me escutando ainda? Eu tô escutando que eu fechei o microfone pra dar ênfase à sua fala. Mas não fala de Deleuze não, que é capaz de dar confusão, mas eu tô brincando aí.
Não, mas sim, é fato. É fato, porque a crítica que Deleuze faz, desculpa te interromper, mas diante da esquizoanálise, a psicanálise, ele, em vez de anular a psicanálise, ele enriquece ainda mais a perspectiva psicanalítica. Exatamente. Sabe? Mas enfim, exatamente. Prossiga, por favor. Pelo menos até onde eu sei, são os primeiros passos da psicanálise para superar essa tentativa de totalização, são a partir da crítica de Deleuze-Guattari, né? Então, Deleuze é esse pensador que gera polêmica mesmo, né? Várias polêmicas. Mas ele tem essa contribuição à psicanálise, né? Já a teoria cognitivo-comportamental, ela se renova muito a partir das ondas da TCC, né? Por exemplo, a gente está numa época de terceira onda da TCC, que tem várias influências, inclusive influências da sabedoria oriental, técnicas de meditação, sabe? De técnicas compreensivas. Eu não conheço muito aprofundadamente essa parte, mas eu sei que eles não têm uma teoria totalizante, né? Mas isso é coisa mais recente também. A psicologia fenomenológica, não. A psicologia fenomenológica, ela já nasceu a partir dessa crítica. A psicologia fenomenológica, ela não tenta criar uma teoria que totaliza o ser humano. Até porque, mais recente, né? E também porque o fenomenólogo, ele sabe que se ele explicar o ser humano tintim por tintim, do começo ao fim, como uma grande equação, ele retira a liberdade do ser humano, né? Ele retira a liberdade do ser humano. Então, a psicologia fenomenológica, ela já nasce de pensadores como Heidegger, como Sartre, quer dizer, pelo menos baseada nesses pensadores, e já são pensadores que já não estão mais nem na época, nem na inspiração cientificista, positivista, né? Então, é uma outra... A psicologia fenomenológica não sequer usa a noção de subjetividade. Veja como é diferente, né? Se aquele behaviorismo puro não acredita em subjetividade, mas porque só acredita no comportamento visível, né? A psicologia cognitiva já trabalha com conceitos muito mais próximos à ideia de subjetividade, a psicanálise também, mas a psicologia fenomenológica não. A psicologia fenomenológica trabalha com a ideia de consciência e isso é suficiente, porque os outros elementos da psicodinâmica, da subjetividade, elas não estão em jogo na fenomenologia. Porque a fenomenologia é uma espécie de psicologia hermenêutica, no sentido de que vai haver uma tentativa de atribuição de sentido para os elementos da vida humana que, inicialmente, não adquiriram um sentido e que, por isso, estão figurando como trauma. Então, assim, o próprio embate da psicologia fenomenológica com as outras psicologias fez essas outras psicologias crescerem muito nesse sentido, nessa crítica da teoria totalizante, né? Uma teoria psicológica que explique totalmente o ser humano retira a liberdade desse ser humano. Retira a capacidade desse ser humano de se reinventar, né? Isso seria lamentável e politicamente danoso uma teoria como essa, que explicasse a criatividade, explicasse as ações humanas de forma determinista, né? A gente não pode subestimar o mérito que essas teorias têm, né? Por exemplo, o marketing gosta mais dessas, por exemplo, dessas teorias que explicam tudo que o ser humano faz, porque o que eles querem é apertar parafusos nas cabeças das pessoas para que as pessoas comprem. É isso que, apesar de alguém formado em marketing aqui em cima escutar, joga uma pedra em mim. Mas é isso que eles fazem.
E há psicólogos bastante estudados pelo pessoal do marketing, né? Albert Bandura, né? São teorias mais pesadas nesse sentido Veja, por exemplo, o próprio YouTube tem uma conta, uma equação de estatística que define e consegue adivinhar as nossas preferências. Né? Só que se a gente acredita que esse logaritmo nos define, a gente não precisa mais fazer nada, sabe? A gente não tem esperança. E a gente vai ser computadorizado, 100% computadorizado. Então, não há esperança. A gente precisa de teorias que nos digam que há uma esperança para a subjetividade frente aos avanços da técnica. E a psicologia fenomenológica faz esse papel. Quem aqui conhecer a crítica de Heidegger e a técnica vai saber do que é que eu estou falando, né? Como, quando a gente se resume a essa parte técnica, a gente perde algo, a gente perde o comando da nossa própria existência. Né? Bem, é isso, para não me alongar demais. Ok. Aí eu vou retornar pro texto. Ajudou, Alberto? Não, tem algumas questões interessantes que você falou, mas se eu for me adentrar no aspecto que você falou aí, referente à questão dos algoritmos, aí tem que falar de inteligência artificial e como isso está relacionado com determinados aspectos da psicologia cognitiva mais contemporânea, né? E aí eu acho que a gente pode fazer esses comentários um pouco mais para frente, de modo geral, sabe? Mas acho que foi interessante a parte que você fez, a diferenciação do que seria essa, digamos assim, essa diferença entre o que seria uma psicologia fenomenológica, né? E qual seria o ponto do objeto da psicologia fenomenológica em detrimento de uma psicologia mais behaviorista e uma psicologia ou uma psicanálise, né? Baseada nesses parâmetros psicanalíticos, né? Como já existe, inclusive, uma psicologia que trabalha com determinados parâmetros psicanalíticos, né? Com esse diálogo com a psicanálise de um modo geral, e também a questão da importância do pensamento esquizoanalítico, né? Muito ainda marginalizado em certos aspectos, mas a importância da crítica conceitual que Deleuze traz, né, para a psicologia, para a psicanálise, né, e o enriquecimento desses aspectos. Mas aqui eu vou continuar no texto, e aí o gato já chegou, né, para fazer os comentários também. Ele tá sofrendo. Bota um leitinho pra esse gato, tá vendo? E aí, a questão aqui, eu vou... Não sei, tu quer continuar a leitura ou eu continuo daqui? Não, é bom você continuar pra não ficar só a minha voz. Pronto, então vamos lá. É bom a gente ir trocando a voz de vez em quando. Eu não sei se... É melhor eu ler, Alberto, eu vou ficar rindo do gato, velho. Então, Lê, deixa ele se acalmar aí. Deixa ele se acalmar. Ai. Onde foi que eu parei? Foi no segundo parágrafo, foi? Foi. E aí, a moça, já esqueci o nome dela, da moça do artigo. Cláudia, é? Bem, enfim, a autora do artigo, ela diz assim: dessa forma, segundo o ângulo crítico sartreano, podemos classificar os psicólogos como positivistas, visto que eles entendem o homem por um meio exclusivamente empírico. Tais autores também admitem que o homem tem emoções porque a experiência lhe ensina isso. Em função disso, a emoção é, primeiramente e por princípio, um acidente. Sendo assim, por meio dessas críticas a toda forma de psicologismo e naturalismo, como é o caso do Hegel, críticas tais já formuladas, como se sabe por Russell, não se trata de renunciar totalmente à ideia de experiência, mas sim de compreender que é somente por meio das essências que se torna possível revelar o sentido último dos fatos. Esses fatos devem remontar anteriormente ao psiquismo, isto é, retorno à ideia de uma consciência depurada de toda a empiria. Deixa eu
Já na fenomenologia de Heidegger, uma inflexão importante ocorre no projeto do idealismo russeliano, a partir do momento em que se leva em consideração a condição de existente do homem, em que a realidade humana é por essência sua própria possibilidade. Esse existente pode escolher-se ele próprio em seu ser, pode ganhar-se, perder-se. Já Sartre, por sua vez, situa essa reviravolta nos seguintes termos: existir é sempre assumir seu ser, isto é, ser responsável por ele em vez de recebê-lo de fora como faz uma pedra. E aqui, de certa forma, ele já elenca, né, na perspectiva da crítica de uma psicologia behaviorista, né, que entende um esvaziamento dessa subjetividade simplesmente como uma reverberação, né, de acontecimentos, de ocorridos que ocorrem com esse sujeito, né, digamos assim, entre aspas, né? Só que aí, isso de certa forma também vai recair na crítica em determinados aspectos que Sartre faz à psicanálise diante da concepção de má-fé. Eu não sei se vocês recordam qual é o aspecto da noção de má-fé em Sartre, mas ela tá ligada justamente ao não assumir de responsabilidade diante da própria liberdade. Isso não quer dizer que necessariamente vai trabalhar com o aspecto de intencionalidade de uma condição, né, de um determinado ato que traz uma determinada consequência, mas traz uma questão e que está relacionada com uma responsabilidade acerca daquela, digamos, da representação da liberdade humana em Sartre, isso em Sartre, né? De certa forma, por mais que haja uma determinada contingência acerca das escolhas que você faz, há uma origem de uma determinada consequência que não pode ser negada a partir de uma concepção de se eximir dessa determinada responsabilidade, por mais que você não pudesse presumir a consequência daquela determinada escolha que leva a uma determinada consequência, né? E aí ele vai... A diferença entre condição humana e liberdade em Sartre, né? Isso. E aí ele vai trazer para esse âmbito dessa crítica que vai, de certa forma, reverberar em alguns aspectos da psicanálise que ele vai elencar posteriormente através do artigo da comentadora aqui, que a gente vai deixar na descrição. Enfim. Aí prosseguindo... Eu quero ver quando ele fizer esse comentário aí, porque a psicanálise tem uma noção de inconsciente que é incontrolável. Isso seria má fé para Sartre. Pois é. Por outro lado, acusar um depressivo grave de má fé é uma coisa péssima. Não, né? Mas não é uma má fé no sentido de você dizer que ele age de má fé diante de uma composição consciente de má fé, mas é uma má fé na correspondência conceitual comportamental. Sim. Né? Sim, mas veja, um deprimido grave, ele não consegue levantar da cama, ele não consegue agir com o que se poderia chamar de boa fé em Sartre. Impossível. Ele é quimicamente incapaz de assumir as próprias escolhas. Por isso que ele fica na cama, ele prefere não fazer escolha nenhuma. Então, é uma pessoa, por definição, despida da saúde cristalizada. A existência dela não muda. Ela está ali como uma pedra. Entende? Não, então, por um lado, a teoria de Sartre é muito boa para você propor tratamento do ponto de vista clínico para um depressivo grave. Mas, na minha concepção, eu acho esquisito quando a gente pensa no conceito de Sartre de má-fé. Eu acho muito esquisito. A gente pensar o caso de um deprimido grave, a gente pensar no caso de um psicótico em surto, né? É esquisito. Não sei o que é que um sartriano diria. Não, veja só. Eu tinha um psicólogo que era muito amigo meu, que ele era sartriano, sabe? É porque soa esquisito, porque a gente tem esse entendimento dessa concepção de liberdade em Sartre como uma imputação de liberdade direta, ou seja, de responsabilizar, digamos, o indivíduo pelo sintoma, e não é isso. E não é disso que ele está tratando aqui. Eu acho que tem uma nuance por trás dessa questão que está ligada à crítica conceitual de como, digamos, os conceitos são utilizados desses determinados aspectos e como, de certa forma, o adoecimento dos indivíduos está ligado, de certa forma, a assumir essa perspectiva diante de uma concepção, digamos assim, psicológica tá desses conceitos. Né? A não assumir, né?
Não, a assumir, na verdade, a perspectiva psicológica usual que é imputada no aspecto social de um modo geral, entende? Essa que é a questão. A acusação que ele faz é no sentido de como aprendemos a nos comportar socialmente, inclusive dentro do aspecto epistemológico da psicologia, sabe? Acho que a crítica dele ela tá pautada nisso, não no sentido de você chegar para o enfermo ou para o acometido de uma determinada, digamos assim, problema psicológico, né, e dizer que ele tem que se responsabilizar por conta do problema psicológico dele. Está muito ligado também ao diálogo que Sartre tem com a questão do marxismo, que Sartre é acusado de ser um individualista, de ser um elitista, justamente por conta de uma má compreensão dessa noção de responsabilidade em detrimento do aspecto social. Eu acho que a questão é um pouco mais delicada, mas lógico, pode ser criticada por dentro de vários aspectos, mas eu entendi o que você quis colocar, né? Mas, enfim, vamos... Quer prosseguir lendo ou eu leio, ou você quer fazer algum comentário? Não, só para destacar que ela disse o que eu já tinha dito antes sobre o objeto de estudo da psicologia fenomenológica, né, que é a consciência. Ela falou ali em cima. Vocês perceberam? Vi, sim. Né? Notei. A psicologia fenomenológica trabalha com a consciência. Não, o inconsciente não é que ele é negado, mas é que ele, teoricamente, não tem lugar, não interessa a fenomenologia. E aí ela segue, né? Sobre esse prisma, é preciso que os homens passem a compreender seu verdadeiro eu, pois me faço homem ao compreender-me como tal. E aqui ela linka Sartre, né? Por isso, a fenomenologia não baseia seus estudos nos fatos, mas nos fenômenos. Fenômenos tais que desvelam seu verdadeiro ser, considerando-o existir, só que numa perspectiva mais radical ainda que a de Russell. Ainda no campo da fenomenologia, Sartre avalia que a emoção, como a consciência, compreende que todo fato humano é, por essência, significativo. Neste ponto, fica clara uma diferença fundamental entre os psicólogos e os fenomenólogos. Os primeiros definem as emoções como inativas, não psíquicas e inumanas. Já os segundos descrevem as emoções como uma realidade humana e, por isso, impossível de serem classificadas como desordens psicofisiológicas, ou seja, a emoção e descreve uma forma organizada da existência humana. Eu acho que a emoção. Essa emoção que existe no mundo das ideias de Platão, né? Quer dizer, eu estou fazendo um exagero aqui, uma piada, mas é verdade, no sentido de que a psicologia tem uma tradição platônica e semelhante ao que a gente viu aqui em Descartes, ou seja, a emoção é pensada conceitualmente e a gente joga esse conceito para um lado e para o outro, faz teorias com esse conceito, como se a emoção fosse separada do homem, né? Agora, essa crítica que ela faz aí não é uma crítica que vai abarcar todos os psicólogos, nem de forma alguma todas as teorias. É uma crítica bem localizada à psicologia em determinado tempo. Eu não acho que isso se aplique de toda forma a TCC, por exemplo, em que constrói a TCC é construída sobre a teoria da TCC é construída sobre 3 pilares: o comportamento, a emoção e a crença, né, o pensamento. Então, esses 3 conceitos são as bases dão a base da TCC. Você pode criticar dizendo que esses 3 conceitos são utilizados como algo que está no mundo das ideias de Platão ali, mas na prática, e principalmente na prática clínica, isso não aparece dessa forma, né? É como se a teoria tivesse lá, fosse criticável, mas a prática não permite que a gente veja de forma alguma a emoção sem o sujeito. Né? Mas vai lá, é uma crítica teórica que ela faz, talvez ela acerte em relação a alguns psicólogos, especialmente mais antigos. Não, eu acho que
não poderia ser entendido como uma totalização da psicologia do modo geral, mas determinados comportamentos ainda presentes na psicologia como um todo, sabe? Certas nuances contidas em determinadas vertentes, tanto é que vai chegar lá na psicanálise, né? Mas enfim, vamos prosseguir aqui. Aí ela segue aqui, vamos tentar adiantar um pouco mais para poder ter tempo para ler o texto de Jung. Ainda no contexto das críticas à psicologia no que diz respeito a esse primeiro capítulo, teorias clássicas, Sartre empreende uma breve comparação entre 3 dos principais estudiosos do período, James, Janet e Vallon. Para James, a emoção é como uma desordem fisiológica. Ele apoia esse princípio explicativo mediante a capacidade de verificação de tais distúrbios fisiológicos. É o que, por exemplo, ocorre nas manifestações tidas por ele como fisiológicas, como a alegria, a cólera e etc. O segundo teórico, Janet, postula uma teoria que difere de James no exato ponto em que afirma que as emoções representam uma conduta menos adaptada do indivíduo. Elas, portanto, constituiriam uma conduta de desadaptação ou uma conduta de fracasso. Janet traz como exemplo o caso do choro e a crise de nervos como comportamento típico dessa ordem. Termos em conta o que é o fracasso, é necessário reconhecer a sua significação perante a consciência. É a partir da significação que podemos traçar um parâmetro de conduta superior e, por meio disso, melhor compreender se algo constitui um fracasso ou não. Outro aspecto que é visado pelas teorias de Janet é que, diferente dos outros autores, James e Vallon, criticados por Sartre, é que Janet é elogiado pelo autor de Esboço para uma Teoria das Emoções por ter reintegrado o psíquico na emoção. A dimensão psíquica se revela, portanto, como a própria consciência vivida da emoção. Por fim, a crítica é exposta sobre as teorias de Vallon, que reduziu as teorias de Janet a behaviorismo puro. Sua teoria só se diferencia da de James por supor uma unidade orgânica que ligaria todas as manifestações emotivas. Segundo Sartre, Vallon falhou em suas tentativas de reintroduzir o psiquismo e também por não explicar porque há diversas condutas de fracasso. Não conheci os dois primeiros. Vallon eu conheci ouvir falar. Ele é muito estudado na área de educação. E aí ele vai seguir aqui no contexto que eu acho que é o mais fundamental aqui, né? Que é a questão da teoria psicanalítica. Como o Sartre vai se colocar, a gente vai tocar exatamente no ponto que eu estava comentando aqui anteriormente. Então a emoção deve necessariamente passar pela significação para que possamos compreendê-la. Sartre tem em vista isso quando escreve, abre aspas, explicaríamos assim este caráter essencial da emoção. Ela é sofrida, ela surpreende, ela se desenvolve segundo leis próprias e sem que nossa espontaneidade consciente possa modificar seu curso de um modo muito apreciado. Neste ponto de sua obra, voltando para a autora do artigo, Sartre reconhece que a psicologia psicanalítica foi precursora no intuito de valorizar o psiquismo e a sua significação. Ele retoma lá a questão que ele colocou da psicologia de modo geral e diz que a psicanálise ela foi precursora em reconhecer esse determinado problema, né? Dessa não colocação, né? Do psiquismo como algo fundamental para determinadas concepções de estímulos que eram elaboradas em teorias anteriores. Então a psicanálise fora também quem primeiramente levou em conta o estado de consciência além dele próprio. Nessa medida, os psicanalistas compreendem as emoções como um fenômeno que pode significar uma recusa ou uma censura. E aí é aqui que começa a questão aqui, né? Ou seja, as emoções revelam uma forma de fuga perante algum fator não agradável. Porém, estas nem sempre significarão uma evasão ou fuga de algo. E aí ele começa a crítica à psicanálise, né? Essa perspectiva, segundo a autora do artigo que foi por Sartre, podemos perceber que a interpretação psicanalítica concebe o fenômeno consciente como a realização simbólica de um desejo recalcado pela censura. Ela cita Sartre. No momento que essa consciência se transfigura, mesmo que implicitamente, em um desejo. Sartre observa que estaríamos agindo de má fé. É justamente esse aspecto que, em geral, os psicanalistas não compreendem.
E aqui eu vou finalizar aqui esse trecho aqui. Além disso, quando se entende que a consciência está relacionada com o significado, pode-se dizer que a consciência constitui como forma de significação sem ser consciente de sua constituição. Ora, isso poderia ser considerado como uma contradição, sem dúvida, aos olhos dos psicanalistas. Para Sartre é preciso compreender a consciência a partir dela mesma, isto é, segundo seus fatos, sua significação e seu significado. E aqui, de certa forma, vou fazer um comentário que tem a ver com a noção de esquizoanálise, que a esquizoanálise ela vai tratar justamente o modo pelo qual essa representação de indivíduo, que já seria um problema na própria esquizoanálise, essa noção de indivíduo, mas vamos utilizar a noção de indivíduo aqui como algo pedagógico, né? Eu posso trazer uma observação? Diga aí. Posso falar, Alberto? Assim, porque eu tava no meio do raciocínio, né? Deixa eu só terminar. Foi mal aí. Porque como a esquizoanálise ela vai ressignificar essa questão dessa representação disso que nós estamos chamando de indivíduo aqui, a questões pedagógicas, né? A ressignificar essa concepção dos afetos, ou seja, como esse sujeito, entre aspas, ele é afetado por determinados fatores externos e como eu poderia ressignificar essa relação. O que, em certo sentido, é o que Sartre está elegando aqui e como determinadas concepções da psicanálise, enquanto conceitualmente elaborando determinadas perspectivas de diagnósticos, ela, de certa forma, direciona o desejo para uma representação estratificada desse desejo, ou seja, direcionando o desejo para essa determinada concepção conceitual, em certo sentido, né? Então, fazendo esse paralelo, eu entendo dessa forma, né? Pelo menos muito próximo do que a esquizoanálise se coloca como crítica, e aí não para, depreciar a psicanálise, mas talvez para enriquecer determinadas percepções que talvez a psicanálise não esteja entendendo que está recaindo e que ela tenta tanto fugir em vários outros aspectos, né? Mas pode falar, Gabriel. Vai, Gabriel. Na verdade, eu queria trazer uma observação, Alberto, porque assim, você mencionou a questão acerca do uso do termo indivíduo. Eu sei que você está usando o contexto da esquizoanálise, se não me engano, eu não sei decidir. Aí eu me lembrei, assim, que no caso do Sartre, quando a gente está mencionando Sartre, na fenomenologia existencial de Sartre, especificamente, a gente tem que tomar muito cuidado do uso desse termo de indivíduo, porque até onde eu sei, segundo os pesquisadores estudiosos em Sartre, ele não usa esse termo indivíduo, não se aplica ao Sartre. E para o que aproxima no sentido que a gente usa indivíduo, no caso da fenomenologia existencial de Sartre, é o ser existencial. Eu só quis trazer essa observação aqui, Alberto. Só isso. Não, beleza. É porque fica complicado você utilizar de uma maneira que você represente em determinados contextos, você não utilizar essa palavra. Isso em Nietzsche, isso na esquizoanálise, isso no próprio Sartre, em Heidegger também. Né? Nenhum desses autores ou correntes acredita na noção de indivíduo, nenhum. É por isso que toda vez que eu vou mencionar, por isso que toda vez que eu vou mencionar indivíduo, eu digo que é por uma questão exclusivamente pedagógica. Sabe? Não é porque isso está contido no autor. Nem Sartre, nem a psicanálise, nem Nietzsche, nem a esquizoanálise. Ninguém usa indivíduo porque indivíduo é uma ficção liberal. E aí, basicamente, era isso que eu queria trazer desse artigo. Não sei se você tem alguma questão a comentar para poder a gente já passar para a leitura de Jung, iniciar. Faz sentido. Eu acho que a crítica dele faz muito sentido. Eu acho, lógico, que defendendo a psicanálise, muitos psicanalistas eles procuram não fazer essa totalização, não colonizar o desejo dessa forma como o Sartre está mencionando, né? Então, assim, na hora de clinicar, na
no setting clínico, a gente usa uma técnica, mas uma técnica que o próprio Freud recomendava, que é a noção de você deixar o paciente falar por associação livre de ideias. Ou seja, por exemplo, uma pessoa chega, eu não vou perguntar a ela como é que está um determinado problema que nós já estávamos trabalhando anteriormente. Eu vou deixar a pessoa falar do sofrimento dela. Entende? Falar sem nenhum tipo de estímulo que determine o conteúdo dessa fala. Isso é um negócio que foi instituído por Freud, muito inteligentemente. Eu acho que se relaciona com isso que Sartre está dizendo. Eu vou colonizar o desejo do paciente como? Explicando a ele que conceitualmente o locus desse desejo é um inconsciente, como o inconsciente se relaciona com o consciente. Não, eu não vou explicar nada disso. Eu vou deixar o cara falar, vou deixar o paciente falar, vou deixar a pessoa falar do sofrimento dela. Uma coisa que só está... Ué, Gabriel sumiu, foi? Acho que está aí. Prossiga. Eu espero que, na minha prática, isso evite uma certa colonização do desejo nesse sentido, sabe? Agora, tem coisas que eu digo, olha, você é gente, então você vai ter sentimentos ambivalentes. Isso é muito comum, tem que aceitá-los, né? Então, esse tipo de coisa talvez seja uma intervenção um pouco mais educativa nesse sentido, né? Mas normalmente é deixar a pessoa falar. E essa crítica que Sartre faz, ela é bem feita, a psicanálise em determinado momento da história, mas de certa forma isso sempre foi um pouco curado pela prática clínica dos psicanalistas. Porque um psicólogo, um psicanalista, ele está na clínica para escutar. Ele não está para colonizar o desejo do outro. Ele não está para valorar. Eu não faço valoração. Entende? Eu acho que é por aí. Eu não sei se responde a crítica. Não, entendo. Só que, de certa forma, o que Sartre elenca é que talvez você recaia em uma armadilha colonizadora através de concepções conceituais, né? Mesmo que não seja um intuito da prática psicanalítica. Acho que remonta essa questão a partir dessa questão, de certo aspecto. Era mais ou menos isso que eu queria trazer para a gente começar a leitura aqui. Essa é uma questão boa, é uma questão muito polêmica. Ela para quem se interessa por psicologia, ela dá um certo caldo, sabe, Alberto? Por isso que eu acho que era bom a gente falar um pouquinho sobre isso. Não sei como é que estamos de tempo. Estamos em 43 minutos. 15 minutos para a gente começar em um. Como é que é isso aí? Não, na verdade a gente tem meia hora, né? E, geralmente a gente... é 1h30, né? Vai até as 10, é isso. A gente Tá, poderia então começar a a leitura, mas enfim, você que sabe. Se você quiser continuar nessa temática ou quiser encerrar daqui a 15 minutos, ou se quiser... Não, vou só encerrar pra gente ir para Jung, então. O debate é esse. E não é um debate teórico somente. É um eterno repensar e criticar a prática. Porque na teoria a crítica teórica por simples ela não é tão interessante. A questão é, na sua prática, você como psicólogo, como psicanalista, você está colonizando desejos? Você está colonizando desejos? Analisando sim ou não? Porque se quiser, você está
atuando politicamente de uma forma imprópria. Né? Não é o objetivo fazer isso, de forma alguma. Agora, pode acontecer na prática uma armadilha, como você disse, né? Cair na armadilha e tal. Mas é preciso que o analista tenha meios de pensar, repensar o que é que eu estou fazendo, como estou. Será que eu estou valorando em algum momento da minha prática, eu estou fazendo juízo de valor? Não posso fazer isso, né? Será que em algum momento eu estou passando uma visão de mundo psicanalítica para o sujeito? Né? Porque tem isso também. Até certo ponto, passar uma visão de mundo psicanalítica é benéfico para o paciente, porque ele vai compreender melhor o que é que ele está vivendo. E a psicologia fenomenológica não se furta a isso. Esse é um ponto que a gente pode abordar. A psicologia fenomenológica ela é feita entre um psicólogo e o paciente, mas o psicólogo está lá como pessoa para modificar e ser fenômeno para outra pessoa. Então ele está lá como gente, ele está lá como alguém que escuta e diz: eu senti X. Como é que você vê o fato de ter causado ao psicólogo esse sentimento X? E aí joga para o paciente. O fenomenólogo faz isso. Entendeu? Então, assim, nenhum psicólogo hoje, nas teorias mais modernas, vai assumir um tom de passividade total. Porque também nem o paciente gostaria. O paciente é gente, e gente quer gente, sabe? Quer alteridade, pô. Tá ligado? Agora, seria totalmente errado eu usar da minha pretensa posição de poder de influência para colonizar o desejo alheio, né? Seria totalmente antiético. Mas nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Claro, só que vou tornar a repetir, né? Eu acho que a gente poderia fazer um momento, talvez, aqui, só para discutir especificamente essas questões, né? No que concerne a prática da psicologia, que tipo de práticas a gente poderia discutir a partir de determinados exemplos que eu acho que existem, inclusive, no seminário de Lacan, se eu não estiver enganado, repete a discussão essas questões, né? De um modo geral. Eu estou trazendo a prática, viu, Alberto, porque a teoria, ela sozinha, ela não faz muito sentido quando se trata de psicologia, não. É realmente uma teoria de uma tecnologia, sabe? Só que eu ainda percebo, em certo sentido, que esse aspecto colonizador que você cita aí, de certa forma, né? Ele pode estar presente em determinadas práticas, né? Mesmo que o intuito do psicólogo, do psicanalista não seja essa intervenção antiética, que ele não queira fazê-lo, mas pode terminar fazendo de algum modo, sabe? Através de determinados aspectos, em certo sentido. Que nem eu disse a você, né? Eu acho que essa concepção sartriana, que ela é assumida dentro de uma vertente da psicologia enquanto prática, eu convivi, inclusive, com um psicólogo que era sartriano, ela tem uma nuance muito mais delicada quando você assume determinados aspectos diante de uma psicoterapia, sabe? Eu acho que não é tão simples diante daquilo que a gente está tentando discutir aqui. Mas aí acho que seria uma discussão para outro momento, a gente trazer algumas questões mais específicas sobre isso, né? Isso que eu queria comentar. Tá bom. Perfeito. Vamos lá então. Quer ler o outro texto, né? Posso ler, sim. É difícil de fazer, viu? É difícil de fazer. Ser gente diante do outro
sem ser um professor, um influenciador, um coach, né? Não é fácil, né? Eu não vou nem comentar. Não vou nem comentar sobre isso. Porque Sobre coach? Não é nem sobre coach. É como, de certa forma, a gente termina recaindo em determinadas armadilhas que a gente demoniza, digamos assim. É disso que se trata. Essa que é a questão, né? De certa forma. O próprio Freud caiu em armadilhas que ele correu a vida inteira, digamos assim. Armadilhas conceituais. Todos nós, né? Todos nós. A gente não quer perfeito. Essa que é a questão. E como isso é delicado, isso se torna perigoso, a gente sabe. É disso que eu digo. Mas eu ainda acredito que o Noves Fora, o saldo político da psicanálise ainda é positivo, sabe? Porque assim, tem muitos aspectos de liberdade que a gente consegue ressaltar. Mesmo que a gente encare alguns elementos... Liberdade aqui em que sentido, Ítalo? Aí é 2 horas falando que é liberdade. Aí você fez uma pergunta estrategicamente foda, que eu não vou conseguir dar conta agora. Mas se você pegar em sentido sartriano, por exemplo, o que é que a gente faz? A gente é capaz de revelar, ajudar um paciente a revelar um sentido de liberdade sartriana. Só que a gente não parte do pressuposto de que ele de que não há determinismo, entende? É uma construção um pouquinho diferente. Dizer que o ser humano é ontologicamente livre não significa dizer que o ser humano que faticamente está na sua frente vai ser livre. Senão o Sartre seria um liberal, mas não é, né? Como o Alberto já colocou aí. Então, se o cara é ontologicamente livre, mas não está livre, o que é possível fazer para revelar essa liberdade? Para retirar os determinantes da vida dele. Entende? E esses determinantes muitas vezes são de natureza inconsciente. É o que a gente chama de compulsão e repetição. Então, o psicanalista faz isso muito. Revelar uma liberdade sartriana. Ítalo, pode ficar à vontade para ler, já tá na tela, vamos? Sim, tá certo. Foi mal, desculpa, me empolguei. Não, vamos beleza, lá. Cara. A psicologia na antiguidade. Tertuliano e Orígenes. Eita, danado. Diz Jung o seguinte: desde que existe o mundo histórico, sempre houve psicologia. Mas a psicologia objetiva é de recente data. Para a ciência dos tempos antigos, vale a afirmação, 2 pontos. O teor da psicologia subjetiva aumenta com a falta de psicologia objetiva. Você percebe a ardilosidade do sujeito? Ele está entrando justamente na questão do terreno que a gente estava falando agora há pouco, sabe? Prossiga. As obras dos antigos estão cheias de psicologia, mas pouca coisa pode ser qualificada como psicológico objetivo. Isso se deve, em grande parte, ao caráter peculiar do relacionamento das pessoas na época antiga e medieval. Os antigos... Mais um apontamento que você cansou de falar aí no contexto da sua fala. Isso faz parte de uma determinada cultura, de uma determinada psicologia tal. É o que ele está falando quando ele está analisando esse contexto. Perfeito. Os antigos atribuíam ao seu semelhante um valor apenas biológico, por assim dizer. Isso transparece de seus costumes e da legislação. A Idade Média, se é que expressou algum julgamento de valor, fazia uma valorização metafísica do ser humano. E isto baseando-se na ideia do valor imperecível da alma.
Esta valorização metafísica, que pode ser considerada uma compreensão do enfoque da antiguidade, é tão desfavorável para a valorização da pessoa que é o único fundamento de uma psicologia objetiva. É tão desfavorável para a valorização da pessoa quanto a biológica. Então, a valorização da pessoa é o único fundamento de uma psicologia objetiva. Né? É isso que ele quer dizer aqui. Há muitas pessoas que ainda acreditam na possibilidade de se escrever uma pedagogia ex cátedra, mas a maioria de nós está convencida de que uma psicologia objetiva deve fundamentar-se, sobretudo, na observação e na experiência. Esta fundamentação seria o ideal, se fosse possível. O ideal e o objetivo da ciência não consistem em dar uma descrição a mais exata possível dos fatos. A ciência não pode competir com a câmera fotográfica ou com o gravador de som, mas consiste em estabelecer a lei que nada mais é do que a expressão abreviada dos processos múltiplos que, no entanto, mantém certa unidade. Este objetivo se sobrepõe, por intermédio da concepção, ao puramente empírico, mas será sempre, apesar de sua validade geral e comprovada, um produto da constelação psicológica subjetiva do pesquisador. Olha só que interessante. Deixa eu só fazer uma pausa para fazer um comentário. Jung é um desgraçado, mas enfim, pode seguir. Ele meteu o pau ali no conhecimento medieval, né? Ele disse uma coisa que eu acho que é bom até anotar, eu vou anotar aqui, que é uma ideia nova para a gente entender o tempo medieval, que é o seguinte: a criação, a construção de uma psicologia com enfoque na alma imortal, ela termina sendo danosa para o ser humano real que está ali na sua frente, né? Porque a carne dele não importa muito, né? Eu achei genial esse comentário, vou anotá-lo. Jung tem uma coisa que ele faz uns movimentos retóricos, né? Que tem a questão do por exemplo, vou ser bem taxativo aqui. Jung ele faz uns traçados interpretativos que ele está dizendo uma coisa aqui e logo em seguida, no próximo parágrafo, ele diz o extremo oposto, que vai diante da concepção de validade psicológica para Jung, diante da psicologia de Jung, que é para poder algo ser válido diante de uma concepção conceitual para Jung, você tem que considerar necessariamente seu extremo oposto. Isso está relacionado com a noção de enantiodomia lá em Heráclito, que ele vai utilizar, e posteriormente com a noção de sincronicidade, sabe? E aí já é outra questão que eu acho que vai dialogar com Sartre diante dessa concepção da contingência da liberdade, mas isso depois a gente fala. Mas enfim, mas é por aí mesmo. Jung é um pensador dialético em alguma... Olha, dialético eu não diria, mas ele faz um movimento da contradição, porque dialético eu não diria, porque seria um processo muito mais associado àquilo que eu entendo como um processo hegeliano, né, de supra-assumir, que seria um pouco diferente, né? Na verdade seria completamente diferente em outro contexto, mas seria muito mais amplo, assim. No sentido mais comum, do senso comum, sim. Senso comum, sim. Eu vi no YouTube um cara, um filósofo que chegou assim: olha, todos os pensadores eles se dividem em dois tipos, os dialéticos e os analíticos. O dialético é nesse sentido mais amplo, assim. Mas enfim, eu só queria fazer essa ressalva, mas isso não quer dizer que o apontamento que ele fez não seja válido, mas é que lá na frente ele está fazendo essa elaboração, né, para diagnosticar que essa concepção, já adiantando aqui o processo, né, essa concepção de alma que ele compreende é sempre fruto de uma determinada interpretação do corpo e da constituição de mente de uma determinada época em detrimento do contexto, digamos, cultural daquela determinada época. É isso que se constituía a alma para Jung em determinados aspectos, digamos, daquilo que Hegel entenderia como Zeitgeist, o espírito de uma época, sabe? Mas enfim, prossiga, por favor.
Vamos lá. Tem outra coisa que ele fala aqui é justamente disso, da noção de ciência. Aqui tem uma dica sobre a epistemologia dele, né? Isso é interessante também ressaltar. Ciência é aquilo que não é uma câmera fotográfica, pô. A ciência tem que pegar os fatos e estabelecer relações, né, de significação entre os fatos, né? Uma crítica a esse suposto empirismo da técnica também, né, de certa forma, né, que se estabelece a técnica enquanto técnica. Tal. Ele pegou essa época, escola de Viena e tal. Positivismo, né? Positivismo extremo, assim. É perfeito isso aqui. Isso aqui que ele falou tem lugar numa discussão contemporânea de epistemologia. E você tá falando com um aluno de Freud, né, cara? E é complicado, porque ele teve acesso a todos os problemas que Freud deixou entreabertos, de certa forma. É meio que uma covardia, né? O cara veio depois de Freud e pegou tudo, digamos assim, já a partir de um determinado ponto de partida, e o cara já era também digamos assim, um cara muito bom no que fazia e elaborou concepções riquíssimas para você pensar. Não que você tenha que concordar com ele, né, absolutamente, mas o que ele traz é riquíssimo para ser explorado, sabe? Pelo menos eu acho. Sem dúvida. É isso que eu estou dizendo. Isso aqui que ele está dizendo aqui teria lugar numa discussão contemporânea sobre a epistemologia. Eu acho que teria. Vamos lá então. Diz Jung o seguinte: na elaboração de teorias e conceitos científicos há muita coisa de sorte pessoal. Há também uma equação pessoal psicológica e não apenas psicofísica. Enxergamos cores, mas não o comprimento das ondas. Esta realidade bem conhecida deve ser levada em conta na psicologia, mais do que em qualquer outro campo. O efeito dessa equação pessoal já começa na observação. Vemos aquilo que melhor podemos ver a partir de nós mesmos. Assim, vemos, em primeiro lugar, o cisco no olho do irmão. Sem dúvida, o cisco está lá, mas a trave está no nosso olho e perturbará, de certa forma, o ato de ver. Desconfio do princípio da pura observação na assim chamada psicologia objetiva, a não ser que nos limitemos à lente do cronoscópio, taquistoscópio e outros aparelhos psicológicos. Assim, nos garantimos também contra uma demasiada exploração dos fatos psicológicos da experiência. Esta equação pessoal psicológica aparece mais ainda quando se trata de expor ou comunicar o que se observou, sem falar da concepção e abstração do material experimental. Em parte alguma, como no campo da psicologia, é exigência absolutamente básica que o observador e pesquisador sejam adequados a seu objeto, no sentido de serem capazes de ver uma e outra coisa. Exigir que só se olhe objetivamente nem entra em cogitação, pois isso é impossível. Já deveria bastar que não se olhasse subjetivamente demais. Genial. O fato de a observação e a interpretação subjetivas concordarem com os fatos objetivos prova a verdade da concepção, apenas na medida em que esta última não pretenda ser válida em geral, mas tão somente para aquela área do objeto que está sendo considerada. Nesse sentido, é exatamente a trave no nosso próprio olho que nos possibilita ver o cisco no olho do irmão. E nesse caso, a trave no nosso olho não prova que o irmão não tem um cisco no seu olho, como ficou dito. Mas a perturbação de nossa visão leva facilmente a uma teoria geral de que todos os ciscos são traves.
reconhecer e levar em consideração o condicionamento subjetivo dos conhecimentos em geral e dos conhecimentos psicológicos em particular é a condição essencial da valorização científica e correta de uma psique diferente da do sujeito que observa. Essa condição só será satisfeita quando o observador estiver suficientemente informado sobre a extensão e a natureza de sua própria personalidade. E só poderá estar suficientemente informado quando se tiver libertado da influência niveladora das opiniões coletivas e assim tiver chegado a uma concepção clara de sua própria individualidade. Diz Jung assim. Comentar ou é demais para você? Não, eu acho o trecho genial. É uma apologia à subjetividade do pesquisador, né? Se não fosse isso aqui que Jung está falando, não haveria ciências humanas. Não sei o que é que eu posso comentar. De fato. Né? Só que também, além disso, além dessa questão, né, do método, digamos assim, entre aspas, que deve ser utilizado para fazer esse tipo de investigação acerca disso que você concebe como ciências humanas, também há a problemática de, ao desenvolver essas supostas ciências humanas, se envolver em determinadas armadilhas que ele elenca aqui a partir de determinadas noções que se dão a partir dessa suposta subjetividade também, né? Então seria necessário um determinado rigor que estaria inicialmente para uma compreensão de como funcionaria a sua própria subjetividade a partir de determinados aspectos que ainda não sabemos quais são e que Jung vai colocar como proposta, né, posteriormente, e como supostamente não nos deixarmos levarmos a partir de determinadas concepções para esse tipo de digamos, subjetividade, digamos, totalizante acerca de determinadas concepções teóricas e científicas, de modo geral. E ele reduz tudo isso com uma frase muito simples, né? Já é de se comemorar um cara que não seja subjetivo demais. O pesquisador que não seja subjetivo demais, né? Já tá bom, já tá ótimo, né? É isso. Isso aí Vamos prosseguir? É ótimo. Vamos prosseguir. Você quer ler? Posso ler? Lê aí. Quanto mais retrocedermos na história, tanto mais veremos a personalidade desaparecendo sob o manto da coletividade. E aí eu acho que isso aqui é importante, sabe? Ele fala de uma determinada investigação acerca dessa subjetividade a partir de uma determinada concepção de personalidade em detrimento de determinados, digamos, arquétipos coletivos que se dariam em uma determinada época a partir de um determinado contexto. Ele fala de uma diferenciação, né, disso, né, a partir de uma melhor compreensão dessa subjetividade a partir dessa diferenciação, né. Engraçado ele dizer isso. Me lembrou aquele negócio que a gente estudou de Santo Agostinho. Antes de Agostinho, eram as teorias assim, o ser humano, a ontologia, né? E aí chegou Santo Agostinho foi o primeiro a escrever, não, pô, eu me sinto assim, de tripartido, né? Eu me sinto assim, angustiado, né? Eu me sinto assim. Mas isso foi extremamente inovador na época dele, né? Isso, mil e cacetada já com a época de Agostinho. E ele vai entrar nesse diálogo, Jung, ele vai chegar a falar com os medievais nesse aspecto. Ele vai chegar. Porque parece que antes de Agostinho só havia o homem médio, né? Não tem aquela brincadeira do homem médio, né? Então, vamos lá. E quando chegamos à psicologia primitiva, nem vestígios encontramos do conceito de indivíduo. Em vez da individualidade, só acharemos relacionamento coletivo ou participação mística, né? Participação mística, ele coloca.
Esta atitude coletiva impede o reconhecimento e a valorização de uma psicologia diferente da do sujeito, né? Aquele homem holístico, né? Engraçado isso. Pois a mente orientada coletivamente é totalmente incapaz de pensar e sentir de outra forma que não seja por projeção. Entendemos sobre o conceito de indivíduo é uma aquisição, e aqui Jung está tratando dessa questão diretamente de uma elaboração do que seria essa noção de indivíduo, né? De onde surgiu isso, né? É uma aquisição relativamente nova na história do pensamento e cultura humanos. Por isso, não é de admirar que a atitude coletiva primitiva e todo-poderosa impedisse quase completamente uma valorização psicológica objetiva das diferenças individuais ou qualquer objetificação científica dos processos psicológicos individuais. É devido a essa falta de pensamento psicológico que o conhecimento se tornou psicologizado, isto é, repleto de psicologia projetada. Isso é pauleira, porque ele está indo, de certa maneira, de encontro, digamos assim, a um tipo de psicologia que vai negar essa noção do indivíduo, né? Aqui, pelo menos, enquanto primeiro movimento. Vamos lembrar que isso aqui é Jung, né? Que ele não vai se deixar apreender por essa percepção, mas ele está colocando uma questão aqui, né? Que certos problemas apareceram a partir disso, né? A partir dessa noção de entender essa, digamos, essa suposta individualidade, essa diferenciação psicológica enquanto indivíduo, mesmo que seja algo muito novo, a partir de um abarcamento coletivo, né? De uma psicologização desse indivíduo, né? Digamos assim, uma totalização conceitual a partir dessa representação desse individual, digamos assim. Então, seguindo. Cadê onde é que eu estava mesmo? Isso pode explicar porque as fontes da psicologia objetiva fluem tão escassamente do material que nos foi transmitido pela antiguidade. A diferenciação dos 4 temperamentos que assumimos dos antigos, pouca coisa tem de tipificação psicológica, já que os temperamentos quase nada mais são do que complexões psicofisiológicas. Mas esta falta de informação não significa que não encontremos na história do pensamento clássico vestígio dos efeitos dos opostos psicológicos em questão. E aí ele já deixa a sementinha, né, da concepção de considerar o extremo oposto a partir daquilo que ele está falando. E aí você quer comentar alguma coisa aí sobre esse trecho? Não, eu queria... Tu sabe quais são essas 4 categorias aí que ele menciona? Ele vai elencar aqui, logo em seguida. Não, vou deixar para comentar quando ele elencar, então. Eu tô ainda tentando compreender, sabe, qual é a ideia dele. Então vamos seguir, então. A filosofia gnóstica estabeleceu 3 tipos que correspondem, talvez, a 3 funções psicológicas básicas: pensamento, sentimento e sensação. Os pneumatikoi poderiam estar relacionados com o pensamento, os psiquikoi com o sentimento e os ilikoi com a sensação. O menor valor atribuído aos psicoi estava de acordo com o espírito do gnosticismo, que, ao contrário do cristianismo, insistia no valor do conhecimento. Os princípios cristãos do amor e da fé mantinham o conhecimento à distância. No âmbito cristão, os pneumatikoi recebiam, por sua vez, a menor consideração, pois se distinguiam apenas por possuírem a gnose, isto é, conhecimento. Devemos ter em mente também as diferenças de tipos quando recordamos a longa e perigosa luta que a Igreja travou contra o gnosticismo logo nos inícios de sua história, devido à orientação, sobretudo prática, do cristianismo primitivo. O intelectual pouco valor tinha, a não ser que desse vazão a seus instintos belicosos numa apologética polêmica. A norma da fé, regula fidei, era muito rígida e não permitia liberdade de movimentos. Além disso, era pobre em conteúdo intelectual positivo. Constava de poucas ideias e estas, apesar de serem de grande valor prático, eram um obstáculo decisivo para o pensamento. O tipo intelectual era mais atingido negativamente pelo sacrifício do intelecto do que o tipo sentimento. Por isso é compreensível que o conteúdo intelectual bem superior da gnose, que, à luz de nosso desenvolvimento mental moderno, não perdeu, mas ganhou muito em valor, fizesse o maior apelo possível ao intelectual dentro da igreja. A gnose
apresentava para ele todas as tentações do mundo, sobretudo o docetismo. Eu não sei o que significa, mas depois a gente pesquisa e coloca aí na descrição. Tu sabe o que é, Ítalo? Menor ideia. Ok, então vamos seguir. Deu grande trabalho à igreja com sua afirmação de que Cristo possuía apenas um corpo aparente e que toda a sua existência terrena e sua paixão haviam sido mera aparência. Nesta afirmação, predomina um elemento puramente intelectual sobre o sentimento humano. Talvez a luta com a gnose seja melhor compreendida se tomarmos os dois grandes expoentes que se impuseram, não só por serem padres da igreja, mas também por sua personalidade. Tertuliano e Orígenes, que foram contemporâneos ao final do século II. Schultz, não sei quem é, deixa eu ver aqui na nota. Continue na mesma, enfim. Acho que é uma citação de algum comentador acerca desse período aqui. Escreve sobre eles. Um organismo é capaz de ingerir alimento e assimilá-lo quase totalmente à sua natureza. Outro o elimina. De igual modo, com sinais de resistência apaixonada. Assim, Orígenes, por um lado, e Tertuliano, por outro, reagiram de forma diametralmente oposta. Aí tá, como ele está elencando a questão da consideração dos opostos aqui, diante daquilo que ele está falando aqui, inclusive que ele trouxe essa questão da igreja, né, da gnose em detrimento aos aspectos, digamos, doutrinais da igreja daquele determinado período, e aqui ele já coloca um antagonismo dentro de dois personagens, né, que seria Orígenes e Tertuliano, né, considerando tipos psicológicos diametralmente opostos um ao outro, né, de certa forma. E aí ele segue. Reagiram de forma diametralmente oposta. Sua reação à gnose não é característica apenas das duas personalidades e de sua visão do mundo, mas é de fundamental importância também para a posição da gnose na vida espiritual e nas correntes religiosas daquela época. E aí, o que tu acha? A gente prossegue daqui ou a gente pode parar por aqui e deixar as nossas impressões para prosseguir na próxima? Vamos comentar esse último trecho e a gente para por aqui. A gente para nesse número 12. Mas, assim, é interessante o modo pelo qual ele constrói esse diálogo, né? É interessante. Primeiro, dizer com todas as letras, existe uma psicologia antiga. Isso é super importante. Porque, de fato, a psicologia atual ainda tem um pouco do ranço do cientificismo, sabe? A gente mesmo, na graduação de psicologia, estuda psicologia a partir de Jung. Que é o primeiro, digamos assim, o primeiro que tentou criar uma ciência da natureza, psicologia. Né? Quer dizer, isso é falso, né? Aqui mesmo na preparação para o curso de filosofia para psicólogo, a gente viu uma série de pensamentos, de teorias que tem muito a contribuir para o pensamento psicológico. Noções de ontologia humana, de Aristóteles, a própria mitologia grega com o mito de Eros e Psique, Santo Agostinho, com a noção de interioridade, os padres da igreja com a noção do dogma da ressurreição dos corpos, foram os primeiros a afirmar que o ser humano é inteiro, corpo e alma, não é a junção do corpo com a alma, mas ele é corpo e alma juntos, ou seja, uma ideia holística de homem, né? Então, tudo isso é super importante para a psicologia e a gente não reconhece. Jung aqui reconheceu. Né? Então, o que eu acho interessante disso que você falou, e aí tem um comentário aqui do Ribamar, né, que a gente vai ler aqui, que é justamente o que Jung elenca determinadas concepções, pelo menos inicialmente, né, de determinados problemas que se elencavam diante desse suposto gnosticismo, né, diante desse determinado período, diante dessas determinadas concepções epocais, né, sem nenhum tipo de receio de dizer, olha, havia uma determinada prioridade nessa determinada época, nesse período, digamos, antigo, né? ou que vai, de certa maneira,
perpassar para o período medieval, que se elencava desse modo, né? Mas aí posteriormente ele também vai elencar determinados diagnósticos, considerando determinadas concepções, digamos, de espírito de uma determinada época que se estabelecia de determinados modos, ou seja, sem medo de elencar determinados problemas que podem parecer por muitas vezes caricatos, quando você elenca acerca da concepção da época medieval, né, que se estabelecia a partir de um determinado tipo de psicologia, parece que você estaria, de certa maneira, elencando uma depreciação daquele tipo de pensamento, quando na verdade era o tipo de psicologia que era elaborada a partir daquela determinada época. E isso é interessante e escutar isso da boca de Jung, né? Porque traz uma determinada credibilidade acerca dessa concepção, sem trazer esse ar de depreciação, né? Ele não se furta de dar nome aos bois no sentido daquilo que tem que ser elencado. É mais ou menos isso que eu queria comentar. Perfeito, perfeito. E aí o comentário aqui do Ribamar. Deve-se diferenciar no livro gnosticismo de gnose. A ortodoxia cristã não se opõe à gnose, mas ao gnosticismo. Algo a comentar aí? Aquela velha questão, né? Teve gente que resolveu dizer na idade no começo do cristianismo que o conhecimento da filosofia, o conhecimento dos gregos não importava, não interessava nada, porque você pela fé ia se salvar, ia resolver tudo, né? Mas aos pouquinhos os próprios padres da igreja foram valorizando o conhecimento intelectual sobre Deus, mesmo sendo perfeito, né? Diferente dos gnosticismos, que são propostas teóricas e até bastante mitológicas, né? Da natureza de Deus, da criação do mundo, etc. Aí eram rivais da igreja nesse aspecto. Perfeito. Então, acho que é isso, né? Acho que por hoje a gente deu uma boa entrada no próprio texto de Jung. E posteriormente a gente prossegue aqui no próprio texto do Jung, tipos psicológicos, né? E aí, se quiser trazer algo a mais para a gente fazer esse diálogo, como eu trouxe hoje a questão do Sartre, que até rendeu mais do que deveria ter rendido. Mas acho que foi bom. Não, mas eu acho que foi bom porque, de certa forma, deu um pano de fundo para a entrada do Jung, de certa forma elencando no mesmo sentido determinados aspectos daquilo que a gente estava falando aqui, né? A partir de determinadas teorias psicológicas e etc, meio que coincidiu, e eu de certa forma percebi isso, né? Não foi também aleatório. Eu vi essa questão e eu quis trazer porque eu via que o Jung estava dialogando com determinados aspectos nesse sentido, mas eu acho que a direção daquilo que a gente trouxe, e acho que coincidiu com as questões que o Jung trouxe no início do texto, e vai ser interessante para trazer esse pano de fundo junguiano para o curso de um modo geral, quando a gente for concretizado. Resumindo, é isso. E aí, na próxima segunda, a gente continua aqui na leitura. E se tiver algum comentário a fazer, você que está assistindo aí, curte e compartilha aí com seus amigos, etc. Indica aí o canal, né? E o Ribamar, vou fazer uma live com ele posteriormente, né? Obrigado aí por estar acompanhando. Tem algum comentário a fazer aí nessa finalização? Ítalo, Gabriel? Não, só agradecer. Achei massa. Vamos continuar. Valeu, galera. Abraço a todos. Então é isso. Gabriel quer falar alguma coisa? Não, é só isso. Obrigado mais uma vez aqui a Ítalo e Alberto. E um abraço a todos também. Eu espero que tenham gostado da live também. E se prepara para muitas outras. Valeu, então até a próxima. É isso aí. Até a próxima. Valeu. Valeu. Até mais aí.